Olá, durante o primeiro semestre deste ano, apesar da pandemia, o Senado aprovou mais de 100 proposições. Destacam-se projetos de lei, propostas de emenda à Constituição e medidas provisórias. E nesta edição especial do Senado Notícias, fizemos uma seleção de algumas votações para você conferir. Em março, tornou-se lei um projeto aprovado em fevereiro pelo Senado para facilitar a compra de vacinas contra a Covid-19 por empresas, governos estaduais e prefeituras. Pelo texto, o poder público ficou autorizado a assumir os riscos da responsabilidade civil nos contratos de aquisição de vacinas. O objetivo do projeto é facilitar a compra de vacinas contra a Covid-19 de farmacêuticas internacionais. O texto prevê que União, Estados, Distrito Federal e municípios assumam os riscos referentes à responsabilidade civil sobre os eventos adversos relacionados à vacinação, desde que a Anvisa tenha concedido registro emergencial ou temporário para os imunizantes. Essa medida abre caminho para a aquisição de vacinas por governadores e prefeitos. Senador Eduardo Braga, em números de hoje, com mais de 248 mil compatriotas nossos que perderam a vida. Se nós não ampliarmos o arsenal, e o arsenal contra o vírus é a vacina, nós só temos 2 balas no arsenal no dia de hoje, é a AstraZeneca e a Coronavac. Se nós não ampliarmos imediatamente esse arsenal, a expectativa é que nos próximos meses, temos mais outros 70 mil compatriotas nossos que vão perder a vida. De acordo com o projeto, os imunizantes comprados por pessoas jurídicas de direito privado devem ser integralmente doados ao Sistema Único de Saúde e utilizados no âmbito do Programa Nacional de Imunizações. Só após a vacinação dos grupos considerados prioritários, as empresas seriam autorizadas a adquirir diretamente vacinas para comercialização ou utilização. Nós precisamos acelerar esse ritmo, precisamos botar pilha nessa história, porque não tem outro caminho, não tem outro remédio para a retomada do desenvolvimento econômico. Caro senador, relator da matéria, Randolfo Rodrigues, tem que pôr a massa laborativa vacinada para que ela possa continuar a produzir o desenvolvimento econômico, gerando desenvolvimento, emprego e renda. Os senadores aprovaram em março a PEC emergencial. A proposta de emenda à Constituição permitiu o governo usar 44 bilhões de reais para o pagamento do auxílio emergencial. E os debates se concentraram nesse tema, o valor do auxílio. Os outros enganados, senhor presidente, são os pobres, que pensam, que imaginam, que sonham, que para dar conta da cesta básica, do gás de cozinha, que está a R$ 105, 100 a R$ 105, precisariam de R$ 600 de auxílio. E vão, no máximo, receber 200, 250 reais, com milhões deles que receberam em 2020 sendo excluídos na parcela de agora. É claro que gostaríamos de colocar aí no auxílio emergencial R$ 600 por 6 meses, porque até recuperarmos tudo o que perdemos, vai muito tempo ainda. Mas precisamos ter responsabilidade, saber de onde vai sair esse dinheiro. Não adianta, não existe milagre, não existe mistério. 2 e 2 são 4. Precisamos ter responsabilidade e por isso tem que ser esse valor menor, que é o que nós conseguimos pagar. Mas precisamos voltar a ter a confiabilidade que o Brasil exige nesse momento dos investidores, enfim, tocar a economia. Precisamos também da vacina, é só com a vacina que vamos conseguir retomar o nosso país. Em menos de 3 meses eu posso assegurar esse vaticínio. Nós estaremos aqui de novo, remotamente, deliberando e aprovando cada um desses auxílios que nós tínhamos na emenda de ontem do PT. Cada um deles. E fazendo odes à sua importância, porque a pandemia não parou, ela está no seu auge. Nós estamos exatamente no replay do ano passado. Exatamente um ano depois, vivendo a mesma coisa, tendo que nos recolher, tendo que desacelerar. E esses recursos ajudariam a desacelerar de forma, aí sim, responsável. Fica uma pergunta ao líder Jean Paul, ao líder de oposição, ao líder do PT. A oposição quer dar um cheque em branco ao Poder Executivo no extrateto?
Porque a supressão do teto de 44 bilhões de reais é dar um cheque em branco para o extrateto. Outra aprovação em plenário foi a da proposta que traz alternativas de prova de vida aos beneficiários do INSS. O texto foi aprovado pelo Senado no último dia de junho e seguiu para a Câmara dos Deputados. Aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social poderão realizar a prova de vida anual de outras formas e não somente com a ida a agências do INSS. É o que prevê projeto aprovado pelos senadores. A prova de vida é um drama para a maioria dos idosos, beneficiários da Previdência Social, principalmente neste momento de pandemia. Os idosos e também os que se encontram doentes ou pessoas com deficiência, em especial, caso precisem comprovar a sua existência, são submetidos, não raras vezes, a longas filas, aglomerações, gente sem máscara, pedintes e golpistas em agências financeiras, além de riscos, naturalmente, de se contrair o coronavírus. Nada mais justo que se busquem alternativas que propiciem um tratamento mais humanizado aos segurados da Previdência Social, não tendo eles que se submeterem, muitas vezes, a situações humilhantes e prejudiciais à sua saúde e integridade física por ocasião da prova de vida. A comprovação de vida dos beneficiários do INSS poderá ser feita por simples remessa por meios eletrônicos ou pelos correios de atestado médico para endereços disponibilizados pelo INSS com os dados de identificação do beneficiário e do profissional que identificou o interessado. Nos municípios onde não houver médicos, pela entrega de formulário padrão emitido pelo INSS, subscrito por 2 testemunhas, preenchido pelo interessado e entregue em agências lotéricas ou agências dos Correios. Ou, também na falta de médico, outras autoridades poderão dar prova de vida dos cidadãos da localidade, assumindo responsabilidade por seus atos na forma do regulamento. Que as pessoas que precisam de fazer a prova de vida tenham um tratamento mais digno, mais respeitoso, né? Não sejam tratados como uma mercadoria quando adentram a agência bancária. O plenário do Senado aprovou em junho o projeto para combater o superendividamento da população. O texto, com regras sobre empréstimo consignado e repactuação de dívidas, foi sancionado pelo presidente da República e virou lei. 66,7% das famílias no Brasil estão endividadas. É o que revela uma pesquisa da Confederação Nacional do Comércio feita em março deste ano. Cerca de 10% delas não terão como pagar suas dívidas, o que caracteriza o superendividamento. As questões trazidas à deliberação do plenário do Senado Federal na data de hoje estão em discussão há pouco mais de uma década. A comissão de juristas que trabalhou na primeira versão dessa proposição ouviu diversos segmentos da sociedade. Se a questão da prevenção e tratamento do superendividamento já era considerada relevante há 10 anos, a importância de um tratamento mais concreto a um problema que atinge inúmeras famílias brasileiras ganhou contornos dramáticos diante dos efeitos econômicos adversos trazidos pela pandemia da Covid-19. O projeto altera o Código de Defesa do Consumidor e cria regras para dar mais transparência nos contratos de crédito e publicidade. O consumidor deverá ser informado do custo efetivo total da compra. Nas ofertas de crédito, ficam proibidas expressões como créditos sem juros, gratuitos, sem acréscimos e com taxa zero. Também fica proibido realizar operações de crédito sem consultar a situação financeira do consumidor e os serviços de proteção ao crédito. Nos casos dos empréstimos consignados, a soma das parcelas para pagamento da dívida não poderá ser superior a 30% da remuneração mensal do contratante. O projeto prevê também processo de repactuação de dívida com audiência conciliatória a pedido do consumidor.
O texto também altera o Estatuto do Idoso para que a negativa de crédito aos idosos por superendividamento não seja considerada crime, protegendo-os de se endividarem ainda mais. O projeto não beneficia as dívidas contraídas por fraude e má-fé e aquelas por compras de bens e artigos de luxo. Quem está nos assistindo sabe, essa questão não é de agora, é crônica no Brasil. Juro alto, superendividamento, consumo não consciente, ofertas de crédito à profusão. Isso tudo confunde as pessoas. Esse aqui não é um projeto paternalista, é um projeto necessário. Portanto, essa questão não é nova, que ela vem de 1990, uma iniciativa do senador Zé Sarney. Também em junho, os senadores aprovaram um projeto de autoria do senador Rodrigo Pacheco que incentiva os clubes de futebol a se tornarem empresas. O texto também foi aprovado na Câmara dos Deputados e seguiu para a sanção presidencial. Os clubes de futebol no Brasil são constituídos como associação civil sem fins lucrativos. A proposta permite que eles se transformem em empresas, podendo gerar lucro e até emitir e negociar ações na Bolsa de Valores. O pagamento das parcelas de natureza trabalhista e muitas vezes foram descumpridas. Agora, além da responsabilização, haverá uma sociedade anônima que alimentará no sistema o pagamento limitado a percentual, como já é, ninguém está inventando a roda, hoje ocorre na Justiça do Trabalho. Nesse regime, só o Flamengo pagou a sua dívida em 6 anos. O clube de maior torcida do país pagou a sua dívida trabalhista em 6 anos. Em 8 anos, senadora Zenaide, o Flamengo recolheu, e pagando dívidas, quase R$1 bilhão. O que significa que aquele passivo que eu li lá no início de muitos clubes, de R$1 bilhão, com o modelo da sociedade anônima, que é facultativo e não será para todos. A sociedade anônima é um modelo complexo, exige reestruturação, exige auditoria e exige a mudança da cultura daqueles que queiram se transformar e alcançar modelos mais eficientes, com maior controle e maior governança. Os times que decidirem se tornar sociedade anônima do futebol pagarão mais impostos do que pagam hoje, mas menos do que empresas tradicionais, por um regime tributário transitório com recolhimento único de 5% da receita mensal. Eu gostaria que o senhor deixasse claro, senador Portinho, que transição é essa? Nós estamos dando aos clubes de futebol, aos empresários, uma nova possibilidade de ter um negócio mais lucrativo, mas deixando para trás as responsabilidades com a sociedade brasileira. Nas últimas décadas, diversos dirigentes de clubes de futebol, cartolas, empresários e jogadores chegaram à política, conseguiram com muita influência jogar nos armários debaixo do tapete as dívidas que esses clubes têm com o contribuinte brasileiro. Em várias oportunidades, os clubes foram beneficiados com redução de juros, coisas que empresários não são, geradores de emprego. Vários casos de dívidas foram alongados. Nós tivemos diversas anistias, inclusive. Todos os exemplos que Vossa Excelência deu, eles ocorrem com o modelo que existe hoje. O modelo de clubes como associação civil, geridos sem responsabilização dos seus dirigentes, que muitas vezes retiveram a parcela da contribuição social e não repassaram. As dívidas com o governo federal estão lá com o Profut. O projeto trata da sociedade anônima do futebol. O podre está lá. Sem o projeto, ele continua lá. Por 42 votos a 37, o Senado aprovou a medida provisória que permitiu a privatização da Eletrobras. A votação foi marcada por questionamentos sobre o prazo para análise do relatório e sobre emendas inseridas na Câmara dos Deputados. A matéria foi enviada novamente aos deputados e depois foi sancionada pelo presidente da República. Parte dos senadores criticou as mudanças feitas pelos deputados na MP que desestatiza a Eletrobras.
eu estava pronta para votar favorável à medida provisória original do governo, já havia me pronunciado, inclusive perante a mídia, de que votava favoravelmente o MP da Eletrobras. Ela visava capitalizar a Eletrobras, modernizar o setor energético, baratear o custo de produção, diminuir o preço da energia, como disse ontem, e reverter essa tendência de alta, porque o povo brasileiro não está conseguindo pagar a sua conta de luz. E, infelizmente, ela chegou no Senado recheado de jabutis. A criação de uma reserva de mercado obrigando a contratação de energia de pequenas centrais hidrelétricas nos próximos leilões, a prorrogação automática de contratos das usinas integrantes do Programa de Incentivo às Fontes Alternativas, sem considerar que os valores das construções dos empreendimentos já foram amortizados e deveriam ser retirados das tarifas. Diante do impasse causado pelas alterações feitas na Câmara, o relator tentou buscar um acordo, abrindo mão de parte do texto. A iniciativa não foi suficiente. Para o senador Jean Paul Prates, o melhor seria recomeçar toda a discussão sobre o tema. São megawatts subsidiados. São megawatts que vão para a conta de luz do cidadão. Nós estamos tratando disso aqui agora como se fosse uma xepa energética. Originalmente, gostaria que essa medida provisória fosse totalmente rejeitada e que a gente pedisse ao governo para bater o escanteio de novo. Começar direito, com um projeto de lei que a gente discuta nas comissões, que tragam o debate, todas as entidades reunidas. Agora conseguimos, com essa pressa, fazer uma medida provisória esquizofrênica. O relator argumentou que as alterações estão de acordo com o plano decenal de energia e defendeu um novo modelo de capitalização. Com o novo modelo de capitalização da Eletrobras, com os ajustes feitos, nós vamos ter uma empresa que terá de volta o seu protagonismo, com condições de investir, com condições de gerar energia mais barata. Os senadores também sentiram falta de um estudo fiscal que mostrasse quanto essas alterações devem custar aos consumidores. Um estudo feito pelas maiores associações do setor elétrico aponta que as alterações da Câmara podem custar até 41 bilhões de reais ao bolso dos consumidores. O custo adicional que foi incluído foi de 24 a 41 bilhões de reais. Com jabutis novos, porque os jabutis deram cria aqui no Senado. Jabuti não sobiam em árvore, se colocaram em árvore, uma enchente, uma mão de gente. Com os jabutis daqui do Senado, aumentou para 56 bilhões. Isso vai acarretar um aumento da tarifa de energia elétrica de 10% para o consumidor final. O líder do governo defendeu o texto da Câmara. Fernando Bezerra acredita que o incentivo para as termoelétricas, por exemplo, vai impulsionar o desenvolvimento industrial do Norte e Nordeste. Mesmo com essas termoelétricas, que vão impulsionar o desenvolvimento do Norte, do Centro-Oeste, do Nordeste, para que o gás chegue como energia barata, para impulsionar o desenvolvimento da indústria, do comércio e do consumo residencial. O senador Marcos Rogério, que foi relator da medida no Senado, mudou o próprio parecer para alcançar um acordo. Ele mudou, por exemplo, a obrigação de contratar termoelétricas como uma condição da privatização. No final da votação, o presidente Rodrigo Pacheco defendeu o texto. No final, se aprovou a medida provisória para a permissão da capitalização da Eletrobras, mantendo-se, obviamente, o patrimônio brasileiro, né, da União como a maior acionista da Eletrobras, permanecendo com a Golden Share, que é a possibilidade de veto das decisões estratégicas, e com uma boa perspectiva da capitalização de uma empresa que precisa se tornar competitiva. Essa foi a lógica do Senado Federal ao apreciar essa matéria. E em maio, os senadores aprovaram um projeto que aumenta penas para crimes praticados em meio eletrônico. A invasão de celulares, computadores e tablets, por exemplo, pode dar até 4 anos de prisão. A matéria foi enviada à sanção presidencial. A proposta também cria um agravante com pena de prisão de 4 a 8 anos com multa para furto realizado com o uso de aparelhos eletrônicos. A pena pode até dobrar, dependendo do resultado do crime e se for praticado contra idoso ou vulnerável. Também aumenta de 1/3 a 2/3 se foi usado servidor de informática mantido fora do país. A prisão pode ser de 2 a 5 anos, além do pagamento de multa, se o criminoso tiver acesso a comunicações eletrônicas
eletrônicas privadas, informações sigilosas, segredos comerciais ou industriais, ou conseguir o controle do dispositivo invadido. O projeto também qualifica o crime de fraude eletrônica no Código Penal. A pena será de prisão de 4 a 8 anos, mais multa, se a fraude for cometida com informações fornecidas pela vítima ou por terceiro induzido a erro pelas redes sociais, contatos telefônicos ou qualquer outro meio semelhante. Esse projeto é de autoria dos senadores Alci Lucas, nasceu inclusive aqui no Senado. Fui relator no primeiro momento, depois foi para a Câmara dos Deputados, onde houve ajustes, encontramos um consenso e organizamos aqui o melhor texto. É um projeto que busca combater a prática de fraude eletrônica e que, inclusive, tem tudo a ver com momentos que estamos vivendo, né? Um momento em que, durante essa pandemia, os golpes virtuais dispararam em todo o Brasil. Então, nós temos aqui de dados objetivos mais de 60 milhões de brasileiros que já sofreram fraudes apenas pela internet na maneira financeira, fora também os outros tipos de golpes, como, por exemplo, propaganda enganosa, clonagem de cartão de crédito, boletos falsos. Milhões e milhões de brasileiros estão recebendo diariamente golpes pela internet, pelo celular, não é? Principalmente os idosos. As pessoas recebem toda hora uma pesquisa para mandar SMS, para copiar realmente senha, para realmente passar por outra pessoa, pedindo de fato as senhas do banco. Então, eu quero agradecer aos colegas e pedir um apelo ao presidente para que sancione o mais rápido possível. Os senadores aprovaram em abril proposta que regulariza ocupações fundiárias em terras da União. O projeto foi enviado à Câmara dos Deputados. A proposta regulariza todas as ocupações em terras da União com características de colonização ocorridas antes de 10 de outubro de 2008. Em 2017, foi aprovada uma lei que limitou a legalização fundiária aos assentamentos anteriores a 10 de outubro de 1985. Isso é extensivo para toda a Amazônia e também para todo o país. Por isso, a grande preocupação que nós tínhamos e todos temos de fazer um projeto que venha atender, de fato, a regularização fundiária. Nós estamos falando aproximadamente de 967 mil famílias que estão com as suas propriedades e não têm a titulação, não tem a regularização fundiária feita. Não é culpa dos produtores, não é culpa das pessoas que estão nessas áreas. Faltou, ao longo dos anos, e não é agora nesse governo, longe disso eu falar aqui alguma coisa, faltou realmente uma política pós-assentamento, jogar essas pessoas lá e deixar a sorte. Nós não estamos aqui falando de latifúndio, nós estamos falando aqui de pessoas que estão no interior da Amazônia, proibidos de quase tudo, e que nós estamos tentando garantir a eles que eles tenham direito a um título de terra. E na última sessão do Senado em julho, os senadores aprovaram mudanças em regras eleitorais, em especial para estimular a participação das mulheres na política. Uma das propostas aprovadas estabelece a reserva de até 5% do fundo partidário para promover a participação das mulheres na política. Além dessa verba, pelo menos 30% do Fundo Especial de Financiamento de Campanhas precisa ser destinado a candidaturas femininas. A PEC 18 de 2021 também garante o mínimo de 30% e o máximo de 70% para candidaturas de cada sexo nas eleições proporcionais, ou seja, de deputados federais, estaduais, distritais e de vereadores. Nós tivemos em 2016, só para relatar, 1.500 municípios brasileiros não tiveram nenhuma mulher como vereadora. Em 2020, depois das mudanças feitas, 2017, 2018, quando se destinou 30% dos recursos do fundo eleitoral para a campanha de mulheres, em 2020 nós tivemos a maior participação da história das eleições brasileiras por mulheres. E ainda assim, caros colegas senadores, 948 municípios não tem uma mulher sequer como vereadora.
1.300 municípios têm apenas uma vereadora. E elas são 52% da população. Em todas as Américas, nós somos o segundo país com a menor participação da mulher na política. E o mundo inteiro, presidente, metade dos países de todo o mundo já tem hoje alguma legislação que estabelece cotas, portanto, incentivo de participação da mulher no cenário político. Nós temos aí a garantia de vagas, de mandato. Isso é fundamental, é um instrumento necessário para a equiparação entre homens e mulheres na política brasileira. Os senadores também aprovaram um projeto de lei que determina uma cota de 15% dos assentos para mulheres nas câmaras dos deputados, nas assembleias legislativas e nas câmaras de vereadores. Outro objetivo da proposta é garantir a distribuição de recursos do fundo eleitoral somente para candidaturas registradas e que tenham viabilidade eleitoral. É de se reconhecer e registrar um grande avanço do Congresso Nacional, em especial do Senado da República, em relação à pauta de defesa dos direitos das mulheres. E essa edição fica por aqui. No nosso canal no YouTube você pode rever as reportagens e acessar outros conteúdos do jornalismo da TV Senado. O endereço é youtube.com/TV Senado. Acesse. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima.